Estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. É uma alegria muito grande estarmos reunidos sob a guarda do Senhor nosso Deus. Esperamos que Ele nos guarde dos perigos e tentações deste mundo, nos conceda uma oportunidade de termos contato com os seus ensinamentos para a edificação das nossas almas. Estamos estudando o livro Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Hoje vamos examinar o capítulo 15 e 16 para a conclusão deste livro. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura para vermos o que podemos aprender com ela. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós vimos no capítulo anterior que Paulo desenvolve todo um raciocínio para nos instruir na forma como nós devemos tratar aqueles que são considerados fracos na fé. São aqueles irmãos que chegaram há pouco na comunidade, aqueles que ainda não têm experiência suficiente para entender a profundidade das Escrituras e que ainda não conseguem aplicar nas suas vidas os ensinamentos conforme o Senhor deseja. Esses irmãos, por vezes, eles causam algumas dissensões, desentendimento dentro da comunidade. É preciso que a gente saiba como lidar com essas situações. E aqui no capítulo 15, logo na introdução, ele vai ainda falando sobre a maneira como nós devemos lidar com esses que são mais fracos na fé. Ele diz que nós que somos fortes, quer dizer, nós que já temos uma experiência já mais avantajada com o Senhor, temos mais tempo de convivência com o seu Espírito, com a interpretação das Escrituras Sagradas, precisamos suportar, ter paciência na lida com esses irmãos, porque eles precisam também amadurecer no entendimento das coisas do Senhor. E o entendimento ele não se faz de uma hora para outra, não se trata apenas da leitura dos ensinamentos. Se fosse assim, bastaria ler as Escrituras, então todos teriam sabedoria e entendimento. Não é isso que o Espírito propõe. É preciso aguardar para que a alma comece a entender qual é a linguagem das Escrituras e os ensinamentos, como eles são passados através desta linguagem. E isso demora um certo tempo, não é feito de uma hora para outra. Por isso nós precisamos aguardar. Ele usa aqui esse termo suportar, mas na verdade nós precisamos ter paciência com aqueles que ainda estão fracos na fé. O versículo 2, ele diz assim: cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Então nós não podemos tratar dos nossos interesses, mas do interesse desse nosso irmão que está precisando de atenção, que está precisando dos nossos cuidados para que ele possa entrar nesse caminho do entendimento da boa, santa e abençoada palavra que Deus quer transmitir a ele. Também precisamos compreender que a palavra ela é transmitida a cada um segundo os propósitos de Deus, segundo as características de cada alma, segundo a situação que ela se encontra em relação ao conhecimento, com mais experiência ou menos experiência.
Então, nós temos que tratar do interesse desse nosso irmão, e não do nosso interesse. E ele dá o exemplo aqui de Cristo, que não agradou a si mesmo, mas se sujeitou ao Pai para suportar as consequências dos ensinamentos que ele iria trazer ao mundo. E ele chama aqui no Salmo 69 da casa de Deus. As aflições da tua casa caíram sobre mim. Então ele não tratou dos seus interesses pessoais, mas dos interesses da casa do Senhor. E essa casa, ela é cheia de aflições, cheia de tormentos. Então ele tomou sobre si toda esta prova, todo este tormento, inclusive as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos ser salvos e sarados das nossas doenças, e encontrássemos a salvação que ele veio nos trazer. Paulo cita aqui o exemplo dele, que não agradou a si mesmo, mas tratou dos interesses do Pai. Assim também nós, quando estamos diante dos irmãos que estão fracos na fé, ainda despreparados, novatos, fazendo coisas que não convém, que a gente trate dos interesses dele e não dos nossos próprios interesses. Observamos também aqui, irmãos, no versículo 2 e no versículo 4, que ele fala sobre edificação. Veja no versículo 2. Agrademos ao nosso próximo naquilo que é bom para edificação. O que significa edificação? Construção. Construção do quê? Construção daquele homem, daquela personalidade, daquele ser, segundo os propósitos de Deus. Porque a pessoa chega na casa do Senhor e ela é destruída pela palavra. Esse é o papel da palavra, destruir a personalidade do mundo que foi construída naquela alma, para que uma nova personalidade possa nascer um novo homem, diante da palavra que é anunciada pelos pregadores, diante do estudo, diante da instrução. Então, observamos que o trabalho da igreja é o de edificar. O trabalho dos pregadores, daqueles que estão adiante dos estudos, os que evangelizam crianças, os jovens, as reuniões que são feitas com as mulheres, tudo isso tem o papel de edificar a alma, de construir uma alma segundo os propósitos do próprio Deus. Não se pode olhar a igreja como se ela tivesse outra finalidade. A finalidade é a instrução. E quando nós entendemos a alma pelo ponto de vista da sua eternidade e do seu acompanhamento da história por meio de vidas que se sucedem, então nos parece lógico que a instrução é indispensável para que a alma possa trabalhar na criação que Deus fez, na edificação do porvir, do futuro, da humanidade da qual ela faz parte. Essa ideia de instrução, de ensinamento, está por toda parte. As igrejas nem sempre instruem. O que as igrejas dão é aula de teologia. Teologia não tem nada a ver com sabedoria. A teologia é a estrutura de instrução da igreja. E nós temos afirmado aqui que a teologia se fundamenta nos dogmas da igreja. E por isso ela é manca. As coisas que a teologia ensina não tem clareza, não tem inteligência. Quem anda por esses caminhos precisa acreditar em coisas que não têm lógica, coisas insensatas, coisas mergulhadas num mundo de fantasias, de coisas que são irracionais. Isso não é sabedoria, isso não é ciência de Deus. A ciência de Deus é perfeitamente entendida. Por isso, nós precisamos cuidar com mais carinho da instrução do povo, da instrução dos irmãos, da instrução das crianças, dos jovens, das mulheres, dos homens, em todos os sentidos. Porque essa ideia de edificação está presente por toda a Escritura, especialmente no Novo Testamento. Vemos no versículo 4, ele diz, tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O que é dantes? O que foi escrito antes. Antes de quem? Antes do tempo dele. E o que havia escrito antes do tempo dele? As escrituras do Antigo Testamento. Então o que foi escrito é para quê? Para o nosso ensino, para a nossa instrução. A Escritura deve ser investigada por todos nós. Por todos nós.
desde Gênesis até Apocalipse, exaustivamente, para compreendermos as consequências desse entendimento, que estão ligadas à nossa eternidade. Se a gente for por esse caminho, com certeza, vamos compreender que a igreja é uma escola da alma, ou deveria ser uma escola onde a alma aprende sobre a sua eternidade, a sua missão na terra, o porquê vive nesse lugar, de onde vem, para onde vai a alma depois que morre o corpo, e como é que ela continua existindo além desse lugar, como isso é possível. Tudo isso deveria ser ensinado na igreja, infelizmente não é. As palavras do apóstolo nos levam a entender que todos nós temos que aprender e muito. Vamos seguir aqui com a leitura. O Deus da paciência e da consolação, versículo 5, vos concede o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Ainda uma vez mais ele reafirma aqui a necessidade da gente falar de uma mesma forma, da gente pensar de uma mesma maneira. Essa coisa assim, é muito bonito, cada um pensar do seu jeito, isso tudo é doutrina do mundo. Essa história de que é livre o pensamento, é uma coisa maravilhosa, isso tudo é coisa que o diabo criou. Mentira! A necessidade da unidade de vistas na casa do Senhor é referenciada nas Escrituras, especialmente por Paulo, principalmente pelo apóstolo dos gentios. Precisamos falar uma mesma língua. E como que nós podemos falar uma mesma língua? Tirando das Escrituras um sistema de ensinamentos que sejam racionais e inteligentes, para que as pessoas possam compreender, todos compreender de uma mesma maneira. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui em busca da doutrina dos anjos, dos espíritos. Aí cada um ensina um tipo de coisa, de verdade. Isso traria uma grande divisão para a comunidade. Nós sabemos que só há um Deus. Nós sabemos que só há um Espírito, que é o Espírito de Deus. Nós sabemos que só há uma fonte de verdade, que é o Verbo divino. Então, se há um só Deus, se há uma unidade neste Deus, a verdade revelada não pode ter duas caras, ela tem que ter uma verdade só. Se existe uma verdade que está em contradição com outra revelação, seja qual ela for, essa verdade não provém de Deus, do Deus Altíssimo, pode provém de um outro Deus, de um outro Espírito, uma outra potestade. Mas nós precisamos buscar essa unidade de vistas, isso se faz buscando um entendimento dos textos sagrados. Exaustivamente, nós que somos o povo de Deus precisamos trabalhar e investigar a verdade divina, para que todos nós falemos numa mesma língua, para que a nossa maneira de entender as Escrituras não seja diversificada. Isso não é bom. Não é bom entendermos as Escrituras de diversas maneiras. Isso é uma doutrina do mundo. A casa do Senhor precisa de ter unidade. Digo, pois, versículo 8, vamos acompanhar a leitura. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas aos pais. Aqui está escrito feitas, né? Mas essa palavra feitas foi inserida pelo tradutor, porque ela não existe. Ainda mais essas palavras colocadas pelo tradutor, em alguns lugares ela tem sentido, mas em outros ela distorce o sentido da palavra, o sentido da instrução. Ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas aos pais. Mas como que Jesus pode confirmar a promessa aos pais, se os pais viveram lá atrás? Não são promessas feitas aos pais, é promessas aos pais, a serem confirmadas aos pais, que são gerações passadas. Ele só pode confirmar essas promessas se essa geração estiver viva, se ela estiver vivendo na história.
Senão fica sem conexão. Outra coisa, porque Jesus é chamado ministro da circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão da carne? Ou a circuncisão do coração? A circuncisão da carne não teve o seu valor no tempo que foi colocada a Abraão pelo nosso Deus? É evidente que sim, senão não teria sido colocado. Mas quem colocou essa circuncisão a Abraão? Não teria sido o próprio Adonai, que é o Senhor? Porque ele é chamado ministro da circuncisão. De qual? Da circuncisão. Porque lá naquele tempo a circuncisão do corpo significava um laço entre o homem e Deus. Aqui no tempo de Paulo, a circuncisão feita no coração significa o mesmo laço. Então, é uma circuncisão só, não pode ser duas. E se ele é chamado por Paulo de ministro da circuncisão, evidentemente, ele é o ministro que colocou a circuncisão a Abraão. É o mesmo Senhor, chamado por nós de Jesus, o Cristo. Chamado pelo judeu de Adonai. Mas o ministro é o mesmo Senhor, o mesmo Deus, uma mesma circuncisão, dada na carne no devido tempo mais tarde, com a lei da progressividade estabelecida no coração do homem. Assim Paulo nos instrui e nos parece lógico a palavra que nos é revelada. E que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez alegrai-vos gentios com o seu povo, e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos, mostrando que o Senhor, ele seria louvado no meio dos gentios, e que isso era uma determinação do próprio Deus. As referências estão em Salmos, de número 18, está em Deuteronômio, capítulo 32, está em Salmos 117. Quer dizer, os ensinamentos que estão sendo colocados por Paulo não são ensinamentos que rompem com a história do Antigo Testamento, com a história das gerações passadas, absolutamente. Eles confirmam, porque é o mesmo povo, é o mesmo Deus. E não é uma palavra circunscrita à casa de Israel e à casa de Judá. É uma palavra cujas portas da casa estão abertas para todos os povos e nações, que é o que o Senhor deseja, salvar todo mundo. Pode parecer estranho, né? Mas o Senhor quer que todos sejam filhos de Abraão. Ou não? Não é isso o desejo do Senhor? Não, ele quer ter lá um povo separado. E o resto não é filho de Abraão, só obedece aquele povo. Será que isso é lógico, irmãos? É inteligente um Deus que separa um povo para ele e os demais não? Os demais têm que obedecer este povo escolhido? Seria uma coisa estranha. Que tal a gente pensar que este Deus quer que todos sejam seus filhos? Segunda promessa, que todos sejam filhos de Abraão. Penso que é mais lógico, mais claro. Porque todos nós somos filhos do Eterno. Ou existe alguma alma que foi criada diferente? Todas as almas são criadas iguais. Todas as almas são filhos do Eterno Deus de Israel. Então o que diferencia o povo de Deus? O chamado. Ele marcou você para cumprir uma tarefa especial neste mundo. Vou cuidar de vocês, instruir, expandir, zelar, espalhar, castigar, de modo que vocês possam um dia me servir. Servir de luz para o mundo, luz para as nações. Em que sentido? Transformar essas nações, com o correr do tempo, na casa do Senhor, todas as nações, todas as almas, filhos do Eterno Deus de Israel. É isso que o Senhor pretende, pelo menos é inteligente. Seria esquisito que o nosso Deus fizesse diferença entre filhos. Ah, não, esse aqui eu gosto mais dele, aquele ali não gosto tanto. Esse Deus não é parecido com a gente. Nós é que temos preferência por esse ou por aquele filho. O Senhor ama a todos, independente de quem são. São seus filhos.
Outra vez, versículo 12, diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Quem se levantou para reger os gentios? O Senhor Jesus, que é Adonai, o mesmo Senhor. Por quê? Porque quer reger todas as nações. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. É um Deus que faz tudo em nós. Vem dos céus. Não é feito aqui, Deus aplaude lá em cima, não. A gente faz o bem, aí Deus fica contente e semeia bênçãos na nossa vida. Não é assim que funciona, não, irmãos. Pelo menos o que a gente entende das Escrituras, nós somos cativos dos propósitos do Espírito de Deus. Se isso for verdadeiro, nós precisamos deixar que o rio da vida conduza-nos nos propósitos de Deus, sabendo que Ele está operando para que tudo possa correr bem. Como funciona? Se uma coisa não dá certo, abençoa. Vai fazer uma casa, vai estudar para ter uma profissão, etc. Vai planejar um casamento, um namoro, um noivado, não deu certo, abençoa. Está dentro do propósito de Deus. Passaria pela tua cabeça que Deus fez alguma coisa errada? Ou que Deus quer o seu mal? Você acha mesmo que não está acontecendo determinada coisa com você? Porque Deus está descuidado, deve estar ali na esquina passeando, ou foi fazer alguma coisa, e o anjo esqueceu de cuidar de você? Não é isso, irmãos. A onipresença e a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, está em todo lugar. Nós estamos imersos no Espírito de Deus, mergulhados no Espírito de Deus. Então todas as coisas, o apóstolo Paulo dizia, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tanto o bem quanto o mal, o ter e o não ter, a riqueza, a pobreza, a saúde e a doença, todas as coisas concorrem para o bem. Só pode ser algo que está além da nossa imaginação. Por que o mal pode concorrer para o bem? Isso só pode ser verdade se nós estivermos num processo de aprendizado. Se isso não for verdade, se nós não estamos aqui para aprender, bom, então tudo perde o sentido. Se nós nascemos mesmo apenas uma vez, crescemos, vivemos, desfrutamos da vida e morremos, se é assim mesmo, irmãos, a vida não tem qualquer sentido. Se nós não formos inseridos na eternidade da criação e no seu movimento progressivo. É movimento progressivo, não é evolutivo, é progressivo. Porque é um universo em constante transformação. Nada é criado, tudo já foi criado. As demais instruções, algumas ainda vamos comentar, ele passa logo para as suas despedidas no finalzinho da carta. Eu próprio, meus irmãos, versículo 14, acompanhe comigo. Certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. O que é admoestar? É instruir com brandura. Essa palavra admoestação é uma bênção, porque é uma instrução serena, não é uma instrução violenta. Não adianta violentar a alma, porque ela não vai entender nada. Então tem que ser com brandura. Ele diz, olha, em relação aos romanos, eles dizem, olha, a igreja de Roma, eu estou certíssimo que vocês já estão preparados para admoestar-vos uns aos outros, instruir-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi de uma forma mais ousada, como para vos trazer outra vez à memória pela graça que por Deus me foi dada,
que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta deles, santificada pelo Espírito. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Então, para ficar claro a nós, a doutrina ensinada pelo apóstolo não trata em momento algum de bens terrenos, de dinheiro, de prosperidade, nada, não trata disso. Tudo é voltado para as coisas eternas. Versículo 17, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, alegria, êxtase e tudo mais, nas coisas que pertencem a Deus. Então, minha alegria não é nas coisas que pertencem ao mundo, é nas coisas que pertencem à eternidade. É isso que traz alegria a nós. Muitas pessoas se queixam de não serem felizes, de terem depressão, terem angústia, terem isso, terem aquilo. São almas. Converse com essas pessoas, são almas profundamente mergulhadas nos interesses da carne, das coisas terrenas. Não estão perto do Senhor, não se interessam por Deus, pelas coisas da eternidade. São almas que precisam ser tratadas com brandura, mas cuidadas, para que elas deixem essa escravidão em que elas se encontram e possam se libertar definitivamente. Quanto mais você estiver envolvido com as coisas de Deus, seja leitura, oração, trabalho na igreja, estudo, evangelização, anunciação, seja o que for, quanto mais a sua mente estiver envolvida com Deus, mais feliz você será. A felicidade não significa ter dinheiro no bolso. Isso aí é outra história. É dado-nos por acréscimo, por consequência da nossa fé, da nossa alegria espiritual, nossa alegria eterna. O segredo da vida, da felicidade da vida na terra, é estar perto de Deus, é tratar das coisas do nosso Deus. Não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho do Senhor. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, mostrando aqui a natureza da sua missão, da missão de Paulo. Isaías, a referência, capítulo 52. E os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora não tenho mais demora nesses sítios, nesses lugares. E tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, há toda uma história de que ele teria ido até a Espanha, e não há documentos desta visita, desta viagem. Há algumas histórias ligadas à tradição, que diz que ele foi mesmo até a Espanha, que ali fez um movimento de evangelização, mas essas coisas não são confirmadas por documentos oficiais. Mas tem muitas coisas que não estão nos documentos que aconteceram. Fica aqui somente a referência. Agora, pois, versículo 25, vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Vocês se lembram dessa história na coleta que nós vimos quando estudamos a carta à igreja de Corinto. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deve também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo
nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então nós vemos que o apóstolo já tinha ciência de que havia entre os judeus pessoas rebeldes, que não aceitavam os seus ensinamentos, e que a sua ida a Jerusalém poderia levantar alguma confusão e problemas que ele deveria encarar por lá. Ele pede então que sejam feitas orações dos irmãos para que fosse bem sucedida a sua viagem. Ele ia conversar com os irmãos de Jerusalém. E como a igreja tinha nascido lá, com certeza a conversa seria difícil, porque é notório que Paulo, o seu pensamento, as suas instruções eram diferentes daqueles que eram da igreja de Jerusalém, que estavam envolvidos ainda pelo pensamento do judaísmo, como religião. Muito bem, vamos ao capítulo 16, para nós fazermos a conclusão, que são mais algumas considerações relacionadas com saudações. Recomendo-vos, pois, nossa irmã Febe, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Ápeles, aprovada em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Nós vemos aqui muitas mulheres citadas por ele como servas de Deus. Alguns teólogos dos nossos dias, eles querem usar o trabalho dessas mulheres para dizer que a mulher pode ser pastora de igreja e tal. Usam essas passagens para dizer que havia pastoras naquele tempo, e não é nada disso. As mulheres eram servas do Senhor. Também não havia pastores como há nos nossos dias. Havia homens mais velhos que governavam a comunidade, os presbíteros. E as lideranças naturalmente surgiam. Mas não era uma coisa semelhante ao que existe hoje. A igreja cheia com pastor, igual o padre, o bispo, etc. Que é uma autoridade eclesiástica. A igreja não se organizava dessa forma. A mulher pode servir na igreja? Pode, evidentemente. A mulher pode anunciar a palavra de Deus? Pode. Isso não importa se ela é pastor ou não. Essa questão de ser pastor ou ser pastora é do sacerdócio oficial. Assim todos podem trabalhar, todos podem servir, como parece aqui, a nosso ver, que as mulheres serviam em várias áreas da casa do Senhor. Ou será que o Espírito não falaria pelas mulheres, só pelos homens? Coisa estranha isso. O Espírito fala por quem tiver com o coração preparado para anunciar boas novas. São questões que nós não devemos nem nos envolver, que pertencem ao sacerdócio oficial, às igrejas, enfim, com seus sistemas. Todos eles vão desaparecer assim que chegar o tempo. Saudai a Rufo, versículo 13, eleito no Senhor, a sua mãe e minha. Saudai a Síncreton e Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles.
Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com ele estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, que é o beijo no rosto. As igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Já chama atenção aqui, ó. Desviai-vos deles. Pessoas que se colocam frontalmente contra os ensinamentos que são dados por Deus em todo o tempo. E nesse tempo também. Afastai dessas pessoas. Não fica tentando convencer quem, de uma forma radical, absoluta, resiste aos ensinamentos do Senhor, ao vinho novo que o Senhor está apresentando, a uma mensagem nova, uma mensagem universal, que chegue a todos os corações, aos escolhidos, aos que não são escolhidos. Todos têm que ter oportunidade de conhecer a verdade. Nós somos portadores dessas boas novas, pelo menos aqui na nossa região. Quem resiste a isso, quem diz que nós estamos com o diabo e coisas dessa natureza, afaste dessas pessoas. Deixa elas de lado, vamos seguir com a nossa tarefa, com o compromisso que Deus colocou diante de nós. É muito importante. Os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações das pessoas mais simples. Os falsos profetas estão por aí. Eu não falo de falsos profetas que estão na rua, não, viu? Eu falo dos que estão dentro da igreja. Estão por aí. Quanto à vossa obediência, versículo 19, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, tenho alegria, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Olha que raciocínio profundo, não é? Adultos na sabedoria, criança na malícia. Precisamos buscar o bem sempre, deixar de lado todo o mal. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, como que o Satanás será esmagado? No juízo. Isso vai acontecer e Paulo sabia, não sabia quando. Assim como nós não sabemos quando. Suspeitamos que deve demorar muito. Mas Paulo também suspeitava. De todo modo, temos que fazer o nosso papel, manter o povo alerta, porque os sinais não são bons. Então, não deve demorar para que Satanás seja esmagado sob os pés do povo de Deus e sob os pés do seu Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Tércio era como um secretário dele, alguém que anotava. Ele ia ditando e ele ia fazendo as anotações. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja, saúda-vos a Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor seja com todos vós. Amém. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. A todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então, que mistério é esse que estava revelado? A eternidade, que ele veio comunicar a nós. O mistério de que nós somos deuses. Nós pertencemos à esfera do próprio Criador. O homem não sabia de nada disso. Jesus veio nos revelar estas coisas e veio comunicar a nós a eternidade. Quem crê nele não morre mais. Pode viver muitas vidas e morrer corporalmente muitas vezes, mas a morte não tem mais poder sobre ele. Ele adormece aqui e acorda na eternidade, nas regiões eternas da criação, para ali tomar ciência do que está acontecendo, da onde já se chegou
que se fez na última passagem pela experiência existencial e o que espera, o que tem pela frente a ser feito. Então, tomar posse dessa eternidade, tomar posse dessa imortalidade, é o mistério que esteve guardado por muito tempo, que Jesus fez-se portador desta revelação. Assim, estamos tranquilos, porque no Senhor nós não morremos mais. Que a bênção dele esteja com todos nós, com toda a comunidade que está recebendo a palavra nas outras cidades. Amém.